Meu Deus do céu, imagine só esta situação. Você vive um relacionamento feliz e alegre, e aí você vai casar. Só que no dia do seu casamento, você descobre um monte de coisa. Na verdade, não é bem no dia. Você vai descobrindo um monte de coisa bizarra. E no dia do seu casamento, você resolve tirar as suas coisas da casa do seu marido. Foi isso que aconteceu com essa mulher, essa TikToker aqui, que separou no dia do casamento e expôs tudo no TikTok. Eu gosto de fofoca. Por mais que o assunto seja penoso e pesado, vamos tentar trazer com leveza, tá? Porque ninguém quer ficar sofrendo aqui, então a gente vai trazer um assunto leve, tá? Até porque ela já contou o assunto, a gente vai, né, superando as coisas, vai dar tudo certo. Vou tentar trazer leve, vamos ver o que vai acontecer, porque se for muito pesado, aí a gente confirma. Lembrando que eu vou falar um background um pouco sobre essa mulher, tá? Vou mostrar aqui o rostinho dela, que eu acho que é importante vocês conhecerem, tá? O nome dela é Maiara, tá, gente? E a Maiara, ela contou a história dela e ela contou um pouco sobre o passado dela, tá? No primeiro vídeo. É porque o primeiro vídeo é meio longo, mas ela é só uma conversa sobre o passado, não é sobre a traição. Ela fala que ela viveu, né, desde que ela é muito nova, ela sentia muita falta de afeto dentro de casa e tal, e que ela acabou buscando esses afetos em relacionamentos. Ela fala um pouco sobre isso na trajetória de vida dela no primeiro vídeo, tá? Mas é um vídeo que é mais sobre a vida dela, então aqui a gente vai focar na questão do relacionamento, tá? Que é o resumo do que aconteceu neste casamento dela aí, que deu esse bafafá de terminar, de eles separarem no dia do casamento, enfim, essa loucura toda. Vamos assistir então. Conta pra gente, Maiara, o que está acontecendo. Acabei de perceber que o volume está baixo, e aí eu vou ajudar vocês aqui no volume booster, que eu faço esse trabalhinho pra vocês, no volume booster, que é ótimo. E bora lá. Assim, ele era uma pessoa mais... Primeiro namoro sério, assim, ele era uma pessoa mais velha do que eu. Eu era, acho que 10, 11 anos mais nova que ele. E eu queria muito viver o sonho de casar, lembra, né? Então, eu iniciei esse sonho, ele chegou a me pedir em casamento, só que nós tínhamos inúmeras incompatibilidades de personalidade. Acho que eu tinha 21, 22. Já, pra mim, primeiro alerta, né? Se você tem uma incompatibilidade muito grande de personalidade com uma pessoa, a chance de dar certo eu já acho pequena. E eu não tô falando sobre gostos pessoais, tô falando de personalidade, sabe? De você ter objetivos de vida parecido com uma pessoa, ou você, sabe, ter um jeito ali que uma pessoa é mais calma. Sabe, esse tipo de coisa, eu acho que faz mais sentido. Mas, enfim, cada um com suas relações. Mas vamos ver aqui. Querem mais alto? Vou aumentar então. Opa. Quando eu era noiva. Mas aí eu acho que realmente foi para buscar esse preenchimento de me sentir amada por uma figura masculina mais velha. Aí eu acho que já foi uma coisa mais amorosa do que sexual, que precisa de um relacionamento amoroso, sabe? De casais, né? E aí eu começo a namorar um menino do meu círculo de faculdade, que olhando para trás era uma pessoa que eu já tinha várias compatibilidades, por exemplo. Nós tínhamos vários pontos em comum, mas alguns outros completamente distintos. Mas foi uma pessoa que era bem parecida comigo, era uma pessoa que a gente se dava bem, mas também não deu certo. Então... relacionamentos acabam, né? Sejam bons, sejam ruins, vão acabando, mas beleza. Também se separa depois de 2 anos. Eu fico 4 anos solteira. E aí já um pouco cansada realmente da vida de solteira, de ficar saindo, de conhecer pessoas. E aí, em 2020, antes da pandemia, eu reconheço, né, porque eu já conhecia o meu ex-marido desde 2015. Eu vejo ele no Instagram, porque eu não tinha ele no Instagram. E aí a gente começa a se seguir de novo e a gente começa a conversar. Ai, amor, que erro. Gente, desculpa, não sei quem tá aí no chat que já voltou com o ex, tá aí com o ex até hoje e tal. Tem uma notícia pra dar pra vocês, amores, que é... Não voltem com... As minhas experiências sobre dar chance pra ex ou voltar com ex são tipo assim, não voltem. Primeiro, ela já disse que lá no começo eles eram incompatíveis, né? Tinha a questão da idade também e tal. E aí, não deu certo lá atrás. Aí agora, você volta pra essa situação de novo. Claro, não existe verdade absoluta. Às vezes coisas podem dar certo, mas assim, já deu errado, amor. Por que daria certo de novo? Tá entendendo? Tá entendendo meu ponto? Não voltem pra ex, porque se é ex, existe um motivo pra ele ter virado ex. Se é ex, tu deixa no passado. Ex é ex, atual é atual, peguete é peguete, lance é lance. Tem nada a ver com o que eu falei, mas enfim. Primeiro namoro sério, assim, ele... Já ouvimos isso aqui, vamos pra parte 2.
Porque são várias partes, amores. Ela vai contando a vida E dela tinha aqui. um amigo, que era amigo dele, e um dia a gente foi num bar, em 2015, todo mundo, a gente se conhece, eu e ele, e a gente tem uma fé, um relacionamento amoroso de 2 meses. A gente frequenta a balada junto, tudo. Mas aí eu vou para uma viagem, né? Eu vou para uma viagem internacional, volto, e aí a gente já rompe e nunca mais se vê desde 2015. Eu acho que na época eu já achava ele meio diferente, assim, de mim, né? Achava ele um perfil que não me atraía muito. Então ele era, assim, muito espalhafatoso, muito legalzão, uma pessoa que chamava muita atenção na Ela balada. gostava de uma pessoa mais contida, ele era mais. E aí, galera, como é que tá? Uma coisa mais assim, né? Ai, eu não gosto de bofe assim, sinceramente. Ai, não sou muito fã, gente. É que geralmente esses dão uma conquistada. O meu ex mais desgraçado do mundo, ele era assim. Fazia piada, zoava, me zoava na frente das pessoas. Me deu uma galhada. Era ótimo esse meu ex, incrível. Que bebia, que ficava falando com todo mundo. Eu também sou uma pessoa que fala muito, ainda mais quando eu, né, estou saindo, mas eu não sei. E aí eu fiquei com ele 2 meses, não lembro se a gente falou alguma coisa de namoro ou não lembro, mas como eu ia viajar, ficar 20 dias fora, eu falei, não vai dar certo, então vamos já colocar uma pedra aqui. Cada um seguiu sua vida, eu acho que stalkeei ele uma vez ou outra, ele sempre namorando, porque ele engata sempre um namoro no outro. Maior red flag. Outra coisa, gente que engata um namoro no outro. Se você faz isso, sinto te decepcionar, mas você tem umas coisinhas pra trabalhar aí. A gente tem que aprender a viver sozinho, gente. Porque se você engata um namoro no outro, é porque você está sentindo uma falta aí. Tem alguma coisa faltando. Pra você ficar emendando uma coisa na outra. Você precisa se encontrar, se entender, pra depois você, de fato, saber se você está apaixonado por alguém. Eu, amor, fiquei encalhado anos. Vamos trabalhar essa terapia aí, que fica esse cara emendando um negócio no outro. Né? E aí, em 2020, a gente se reconhece. Então, em 2020, eu acho que foi pelo Eu não estaria rindo se eu fosse você, porque pela tragédia, amor, eu entendi que vocês se reencontraram, mas olha a história já, a trajetória. Já terminaram, já o negócio já não tinha dado certo, aí vocês se encontraram em 2020 de novo. Me conte o que aconteceu. Instagram mesmo, eu não lembro como. Não lembro que ponto que foi, mas a gente, não sei se foi ele que pediu pra me seguir ou se foi eu que pedi pra segui-lo. Eu lembro que ele fala comigo no Instagram e aí a gente começa a conversar. E aí ele me fala que ele tinha acabado de voltar de uma viagem também. Uhum. Tinha começado a história da pandemia, tudo. Já tava, né, a história da pandemia. Ele fala que tinha terminado um relacionamento, porque a menina... Bom, ele pegou a menina falando com... Ó, botaram assim, não tô entendendo. Gente, é o seguinte, ela namorou com esse cara no passado. Aí depois ela teve outros relacionamentos que também não deram certo. Eles já eram diferentes no passado, terminaram. Se reencontraram anos depois. Eles namoraram em 2015. Em 2020 eles se reencontraram de novo. E aí em 2020 eles voltaram a conversar de novo de um relacionamento que já não tinha dado certo em 2015. Estamos neste ponto aqui da fofoca. Uma outra pessoa no celular. Ele termina esse relacionamento e me diz que está solteiro. E no Instagram dele não tem foto com ninguém, realmente. E a gente começa a conversar e a flertar. Eu me encantei. Ele era uma pessoa muito atenciosa. Então, assim, ele era uma pessoa que sempre estava presente. A gente se falava praticamente o dia inteiro. Nesse período, eu alugo um apartamento, eu vou morar sozinha. Tá. E sempre trocando mensagem com ele, a gente se via, né, esporadicamente, tudo. E aí, a gente começa a ficar mais sério, eu já me mudei, e ele começa a ir na minha casa. E aí, eu fico um pouco incomodada com a presença dele, né, todos os dias na minha casa, usufruindo do meu carro. Oxe, que bofe gostado! Acabou de te reencontrar. Acabou de te reencontrar. Já tá usando teu carro, se enfiando na tua casa e comendo da tua comida? Amor, calma aí. Você tava parado no tempo desde 2015 sumido. Agora você volta pra ficar me sugando, você se segure, se situe. Já terminava bem aqui, homem macho folgado. Que bofe folgado, gente. Que isso? Porque ele não tinha carro, ele morava com os pais dele. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha, a minha casa não é colônia de férias. Ai, Que delícia! Deu na cara dele!
olha só, aqui não é zona não, tá? Você respeite a minha casa. Se você quiser, a gente mora junto, porque também tava na pandemia, era difícil da gente se ver. Sim. E a gente divide os custos do apartamento. Até porque eu não tô aqui pra te bancar, amor. Hein? Deu na cara dele, certíssima. Ele tinha uns problemas com o pai, com a família dele. Ele tem algumas questões pessoais lá com os familiares dele, com o pai e a mãe dele, enfim. E ele fala, beleza, vou morar com você. E ele vem morar no meu apartamento. 1000 maravilhas. Lua de mel. Vivíamos, né, em eterno romance todos os dias. Início de relacionamento, né? Porque apesar de deles já terem ficado juntos antes, querendo ou não, era início de novo relacionamento. Então aquela coisa de, ai, que tudo. É que o cara já era um encosto, né? Ficou na tua casa ali usufruindo das suas coisas. Aí tu já chama um cara que já era um encosto pra morar com você? Mas tudo bem, deu certo no início pelo visto, né? Vamos lá. Uma vez teve um episódio que uma amiga minha, ela também passou por um problema, ela se relacionou com uma pessoa que não deu certo, ela tinha algumas coisas compradas pro noivado dela ou pro casamento, que ela teve que cancelar e ela mudou para acontecer pro aniversário dela. Então ela tinha bolos e doces comprados para um casamento e ela colocou isso para ser no aniversário dela. E a minha casa, como eu era... Adorei, empreendedora. Deu errado o casamento, mas eu já paguei os docinhos e o bolo, então vai pra outro evento. Não tem aniversário? É o aniversário do cachorro. Não tem aniversário do cachorro? Eu vou celebrar a vida. Já paguei, vou fazer o meu evento. Certo? Morar amiga sozinha. Ela falou, posso fazer na sua casa? Eu falei, claro, vamos fazer na minha casa. Eu morava num estúdio de 40 metros, mas vamos fazer lá. Nesse dia, ele começa a achar ruim que ela vai encher bexiga, que vai fazer bagunça, que isso e aquilo. E nunca ele tinha falado qualquer coisa sobre a administração do apartamento. E nesse dia ele briga, ele chega a brigar com ela, essa minha amiga chora. E eu virei pra ele e falei assim, ela vai encher sim, qual que é o problema dela encher bexiga, pelo amor de Deus? Depois... Gente, que palhaçada é essa? Será que ele tem medo de bexiga? Tem gente que tem pânico de bexiga, né? Bexiga estourando. a gente limpa. Botaram estúdio ao novo kitnet? Sim. É tipo, é uma versão. Mas esse foi o primeiro momento que ele quis exercer algum domínio de propriedade. Com 1 mês de namoro, a gente foi morar junto. 1 mês de namoro. Então eu me mudei em junho, ele se mudou em julho pro apartamento que eu morava. Foi bem rápido. 1 mês. E aí a minha sogra retorna da onde ela estava, acho que no começo de 2020. Calma, eu esqueci de comentar um negócio. Sobre esse negócio da amiga, ele fez a amiga dela chorar por causa de uma bexiga. Que homem doido, gente. Pelo amor de Deus. E assim, eu acho o seguinte, tá? Por exemplo, se eu tenho algum problema com alguma questão de algum amigo do meu marido, ou com algum parente do meu marido, eu tenho isso, tá? Uma coisa que eu tenho minha. Eu converso com o meu marido. São pessoas da vida do meu marido. Então, quem tem que se resolver com as pessoas, se ele achar que a pessoa foi invasiva ou foi sem noção, é o meu marido. Eu não vou me meter nas relações dele. Então, assim, amor, essa pessoa tá sendo meio assim. Amor, essa pessoa tá sendo meio assado. Acho que é tudo uma troca. Agora, o cara chegar, brigar com a amiga da menina por causa de uma bexiga, num apartamento que era da mulher e ela chamou ele pra morar junto, achei ele completamente louco. Mas tudo bem. Vamos lá. 21. A família dele classifica o apartamento como pequeno, né? E assim, não compatível com a situação do meu ex-marido. E aí eles falam que vão dar um apartamento para ele. E começa a saga de achar um apartamento. Aí eles acham um apartamento. Aí eles acham um apartamento que eles consideram aí ok. O meu ex-sogro compra esse apartamento. E a gente se muda para esse apartamento. Né? Eu e meu ex-marido. Então eles saíram do estúdio, né, da kitnet lá, do apartamento que era menorzinho, pra ir pra esse apartamento que a família do marido conseguiu. Uhum. Nos mudamos pra esse apartamento, aí a minha lua de mel acaba. Aí o meu sonho vira um pesadelo. Amor, é que pra mim já tava um pesadelo, tá? Quando ele fez sua amiga chorar, o pesadelo começou bem ali pra mim. Mas tudo bem. Aí é seu critério. Quando nós nos mudamos para esse apartamento, ele começa a realmente exercer a propriedade do imóvel. Então ele começa a sempre jogar na minha cara que o apartamento é dele. Ele começa a falar, todas as brigas ele me manda embora. Teve uma vez que nós brigamos. Que? Desculpa, eu sei que não é engraçado, mas assim, numa briga
A pessoa que mora com você te manda embora, amor, eu vou embora e não volto mais. Eu acho que, pra mim, existem limites. Você demonstrar que o espaço é seu, ficar expulsando a pessoa de uma casa que vocês estão morando juntos, como se fosse, tipo, qualquer coisa. Tipo, ai, sai daqui, vai embora. E você retornar. Eu entendo que às vezes a gente tem um apego emocional, né, e tal. Mas assim, uma vez que me mandou embora, amor, eu pego as minhas coisas e adeus. Adeus. Como é que uma pessoa faz um negócio desse? Que é isso? Até ela falou, me expulsando da minha própria casa. Mas aqui já não era a própria casa dela. Aqui, lembra que a família dele comprou um apartamento. Então ele já tava no apartamento comprado da família do cara. Meu Deus. Nós estávamos alcoolizados, mas ele não me deixa entrar em casa. Isso 4 horas da manhã, eu tive que ligar para um amigo para ele me socorrer. Que isso? Gente, que homem louco. Porque ele falava que a casa era dele e que... Como se eu fosse, acho que nem uma inquilina, porque o inquilino tem direitos, né? Eu Sim. era... Não sei o que ele achava Uma que eu qualquer. era. Então esse era um ponto muito sensível para mim. Porque apesar... Eu sabia, eu tenho plena consciência que aquilo não era a minha propriedade, mas eu sempre falei, aqui é o meu lar. Eu moro aqui. Eu faço as minhas coisas aqui. Eu tenho a minha rotina aqui. Eu cuido dessa casa. Lógico. Eu zelo por essa casa. Então é o meu lar. Mas na cabeça dele, não. Porque a família dele era a dona da casa. Mas uma coisa não tem nada a ver com a outra. A família dele é dona da casa, né? No papel ali no documento, mas as pessoas que moram na casa fazem daquela casa um lar. Sim, ela é parte da casa. Ela pode não ser a proprietária da casa, mas ela é parte desse lar. Ele agir como se pudesse expulsar uma pessoa que é parte do lar. Que loucura é essa, gente? Que loucura é essa? Ainda mais uma briga. Gente, é que essa história é chocante. Meu pai. Então, quando ele simplesmente... Eu até falei pra ele inúmeras vezes, parece que você é o dono... Sabe aquela criança que é o dono da bola? Aí todo mundo tá chatinho, as outras crianças... Como que ela é a dona da bola, ela vai, pega e vai pra casa com a bola, porque a bola é dela. Falei pra ele, essa é a sensação que eu tenho. Que você pega a bola e fala, a bola é minha, você é chata, e vai caçar seu rumo. Depois eu comecei a falar pra ele que eu ficava muito chateada. Vamos lá. Tenho opiniões já. Agora traçando uma linha aqui. Ele pegou, ele não tinha carro, e ele foi morar com ela no apartamento dela. Então lá era uma lua de mel, porque ele, entre aspas, tava ali meio que dependendo dela. Beleza, ele pagava as contas de casa, mas ele estava morando com ela na casa que já era dela e tal. Quando ele ganhou o apartamento dos pais, as asinhas cresceram, sabe? Ai, olha, agora eu tenho minha casa, minha casa. Olha, que meus pais me deram meu apartamento, agora é meu. E aí ele começou a se achar a pessoa mais sinistra do mundo. Que cara imbecil! Meu Deus do céu. Com essas situações. E aí ele me pedia perdão. Antes de me pedir perdão, ele falava que a culpa era minha, né? Que eu tinha provocado ele, que eu tinha sido chata, que eu tinha levado... Ai, meu ex cuspido escarrado, gente. Meu ex cuspido escarrado. Quem já passou por isso? A pessoa fala, não, mas eu me estressei com você porque também, né? Você pegou e fez isso. Não, porque eu não ia gritar com você. Se você não tivesse feito, eu gritar com você. A culpa é sempre sua, bom. A culpa é sua. A pessoa pode ser louca com você, mas a culpa, quem fez a pessoa ser louca foi você. Porque você é a pessoa maluca. Relacionamento tóxico brabo, tá? Isso aqui. ele no extremo dele, realmente, que ele não era aquela pessoa, que ele era uma pessoa que respeitava as mulheres, que respeitava a companheira dele. E aí, ele passava pela fase de me culpar e depois ele chegava na fase do perdão, como sempre. E aí ele pedia perdão, falava que nunca mais ia fazer aquilo, que ele estava errado. E aí eu, numa ingenuidade, um pouco até burrice, perdoava, pensava comigo, eu acho que ele é imaturo, ele vai amadurecer com as responsabilidades de... Ai, isso. Ficar tratando um homem como se fosse criança. Como se você precisasse esperar a pessoa... Um homem velho já. Um homem mais velho que você. Ai, é que o homem amadurece depois, eu tenho que esperar ele amadurecer. Pelo amor de Deus, você não tem que esperar nada. Entendeu? E ainda mais um cara que tá te tratando igual cocô. É isso que eu falo. Às vezes, como ela falou, né, no vídeo lá de apresentação, que eu tava falando pra vocês, né, que eu li um pouco sobre ela também, vi as informações lá, que ela falou, eu tinha em casa muita falta de afeto, então eu busquei isso em relacionamentos. A gente tem que tomar muito cuidado pra gente não achar que uma pessoa que tá com a gente é a pessoa da nossa vida pro resto da vida. Eu acho assim, a gente tem objetivos, né? Por exemplo, eu tô com meu marido, eu quero ficar com meu marido pro resto da vida, sim. Óbvio, eu escolhi casar com ele. Mas, se um dia as coisas derem errado, eu digo pra mim ou pra ele,
Se não funcionar pra ele ou não funcionar pra mim, gente, não tem por que você viver um relacionamento sonhando com mudanças de uma pessoa ou sonhando com uma expectativa de uma pessoa ser quem ela não é, simplesmente pra ter um relacionamento, pra estar com alguém e pra ter um lar ou uma família, sabe? Que é o que eu acho que é um pouco que parece, assim, parece um pouco de carência dela, sabe? E também de apego emocional a um cara que claramente já tava demonstrando ali várias red flags, e desde muito tempo. Pra mim, já tinham várias bandeiras vermelhas nesse relacionamento aqui, sabe? Só que eu entendo que quando você tá dentro de uma relação é muito mais difícil você entender. Então, assim, no caso, ela é uma vítima de tudo isso, mas também acabou que ela virou essa vítima por conta dessa situação de querer ter alguém, sabe? Eu acho que às vezes a gente tem que ter essa coisa de deixar ir, soltar as pessoas, sabe? Tipo assim, cara, ok, essa pessoa não é pra mim, mas vai ter outra pessoa, sabe? Vai ter outras oportunidades, tem uma vida de possibilidades por aí, sabe? É triste o que ela passou, porque é isso, sabe? A pessoa que passa por um relacionamento abusivo, ela nunca é culpada por aquilo que ela tá passando. Mas quando a gente faz terapia ou a gente enxerga as coisas com uma visão de fora, às vezes a gente consegue ver que a gente se colocou em algumas situações meio merdas na nossa vida, sabe? O que é meio triste, entendeu? De uma vida a dois. E não amadureceu, porque tiveram outros episódios também que ele me colocou pra fora, que ele falou também da casa. Quando teve esse evento aí que ele me colocou pra fora, que nós estávamos alcoolizados, a mãe dele falou que era pra ele me colocar mesmo, que era capaz de eu acusá-lo de Maria da Penha. Então, assim, era Família completamente louca! Que mãe que sogra é essa? Expulsa mesmo ela de casa, filho. Expulsa, porque ela vai tocar Maria da Penha em você. Ou seja, a mãe já sabe até o próprio filho que ela tem, né? Porque se tá achando que a mulher vai tacar Maria da Penha nele, a lei Maria da Penha, é porque sabe que o filho pode fazer alguma merda, né? Se é que já não fez. Porque aqui ela não contou. Que mulher louca. Gente, que família doida. um seio familiar sem muito bom senso, sabe? Então, assim, eu tinha muita preocupação do meu ex-marido, acho que esse foi um erro muito grave da minha parte, que eu queria controlá-lo. Porque eu sabia que se ele fosse se consultar com outras pessoas, elas não trariam bons conselhos. Porque, assim, eu jamais aconselharia alguém a falar, manda ela embora mesmo. Porque, assim, você tira a dignidade da pessoa. Total. De mandar ela embora, onde que ela vai dormir, o que vai acontecer com ela. Então, eu acho Mas que é isso, sabe? A pessoa ouvir conselhos de um conselho merda, se ela tiver o mínimo de consciência e entender, falar, cara, eu não vou fazer isso, esse conselho foi bosta. Porque a gente pode ouvir conselhos de... Porque as pessoas vão aconselhar a gente de diferentes maneiras. A gente vai ter bons conselhos de amigos, bons conselhos de parentes, ou conselhos ruins, ou conselhos péssimos. E cabe a gente decidir se aquele conselho é válido ou não. Não é porque uma pessoa falou um negócio pra gente, aquilo se torna uma verdade absoluta. Mas como esse cara tem uma cabeça de merda e a mãe dele é pior ainda, eu acho que é por isso que eles ficaram se retroalimentando nessa maluquice aí, os dois. A mãe e o filho. Dois doidos. Muito, porque eu quis controlá-lo, eu quis conduzir essa relação. E eu consegui até certo ponto controlá-lo e conduzir. Mas chega um ponto que é impossível, né? Você já tá cansada, porque fazer tudo, controlar tudo, é muito pesado. Mas é isso, não cabia você controlar ele, porque ele deveria saber ouvir opiniões externas e saber filtrar as coisas, sabe? Porque esse é o ponto. Tem coisa que você vai achar boa e tem coisa que você vai achar ruim. E não cabe uma outra pessoa dizer o que é bom ou ruim pra você. É que no caso, as coisas ali... acabavam, né, ele te expulsava de casa, então o negócio era bem mais sinistro, sabe? Mas eu acho que também essa questão do controle também não deveria ter acontecido da parte dela, sabe? Simplesmente essas coisas não deveriam ter acontecido. Era um relacionamento bem disfuncional, assim, vendo de fora. E aí quando eu me vejo pesada, sobrecarregada de controlar e de conduzir tudo, acontece o que aconteceu. Acontece o quê, Mona? Pelo amor de Deus! O que acontece que o vídeo acabou num momento crucial? Então, eu morei junto, né, eu estava morando junto com ele desde junho, julho de 2020. Em 2021 a gente a gente caracteriza o nosso relacionamento como uma união estável, com separação total de bens, porque a família dele tinha umas questões financeiras e assim, pra mim isso era muito claro, que eu não queria nada financeiro dele. Sim. E também não estava disposta a dividir nada financeiro com ele. Sim. Então nós fazemos em 2021 uma união estável, com separação total de bens. Aham. Em 2024, né, agora, começa uma história
na empresa do meu ex-marido de que ele seria, né, de que poderia ter a possibilidade dele ser expatriado, né, para fora do Brasil. Ou seja, ele ia ter que trabalhar, ia ser levado pra outro país pela empresa que ele trabalhava, né? Aham, sei. E aí a gente começa a pensar na nossa vida, realmente, em consolidar o nosso relacionamento. E eu falei pra ele, virei pra ele e falei, olha, como a gente vai morar fora, não tem essa possibilidade de morar fora, a gente já tá junto há um tempo, vamos converter a nossa união estável em casamento. Sim. Por uma questão de documentação. Total. E nós já moramos juntos. Tá bom, tá bom. Eu pensei que nós íamos no cartório um dia, converter a nossa união estável e simplesmente teríamos a documentação de casados e caso surgisse, caso essa possibilidade se consolidasse, a gente iria morar fora casados. Tá. Mas não, né? Ele preparou todo um circo. Então, em agosto, nós vamos fazer uma viagem. Como assim? Ele preparou um circo? Tá, ele pediu ela em casamento, ele fez um evento, né? Era só pra. Ela achou que eles só iam trocar a documentação pra de fato casarem, aí virou um grande evento. Pede em casamento nas montanhas, pergunta pra mim, quer casar comigo, princesa? Se ajoelha, compra um anel, me dá. E aí eu fico toda achando que eu era uma princesa mesmo. E aí, por uma questão, isso foi em agosto, final de agosto. A gente volta para São Paulo por uma questão de datas, né? Porque ele trabalhava alguns dias fora, de São Paulo, tudo. A gente vai no cartório dia 13 de setembro. Uhum. Então, dia 13 de setembro é o dia do meu casamento, que eu converto a minha união estável em casamento. Caso, tiro foto, vou tomar café da manhã com a minha família. E dia 4 de outubro, eu marquei o almoço do meu casamento com os meus familiares mais próximos. Então, nesse dia, teria um restaurante. Um restaurante reservado para nós, com flores, com mesa posta, com doces, com bolo, com fotógrafo, com vestidinho de noiva, com tudo que o nosso dinheiro poderia pagar. Então, eu estava nessa organização desse dia, ainda que fosse pequeno, eu estava organizando tudo isso. Sim. Nós já estávamos casados e morando juntos há muito tempo, então eu já estava numa situação confortável dentro do meu relacionamento. E aí, eu decido um dia que ele vai trabalhar fora de São Paulo, olhar o celular dele, pessoal, para ver se estava tudo certo. Ele tinha 2 celulares, um celular corporativo, que era o que ele mais usava, e um celular pessoal, que ele não usava o WhatsApp, só deixava o Instagram. Tenho opiniões. Vamos lá. Eu também descobri a minha traição mexendo no celular, mas foi uma coincidência, eu não fui atrás. Eu simplesmente estava com o celular dele catando umas fotos, já contei essa história e descobri minha traição assim, né? A traição do meu relacionamento mais longo antes do Lucas, né? E eu descobri assim, eu acho que você ir atrás, pra mim, já demonstra uma falta de confiança no seu relacionamento. Ela já vivia coisas meio tóxicas, coisas meio bizarras, né, dele expulsar ela de casa e tal, então acho que já tinha alguma coisa ali na cabeça dela pra ela ir atrás. E eu sempre penso que se você foi atrás é porque você já não tá confiando muito bem naquela relação. Então talvez já seja um ponto de que, será que você precisa encontrar alguma coisa? Ou será que já não é hora de, ir embora? Porque se você já tá indo atrás, é porque você sabe que talvez você pode encontrar. Ou você quer uma desculpa pra você sair daquele relacionamento e encontrar. Não sei. Entendeu? Mas não sabemos aqui. Não sei se ela vai especificar aqui porque que ela mexeu. Enfim, vamos ver aqui a próxima parte. Eu tô chocado, tá, gente? Eu tô amando essa história. Ela é envolvente contando a história, né? E aí ele vai Vai, minha filha, conta. trabalhar, eu acordo no dia 2 de outubro, começo a trabalhar, vejo o celular dele numa terceira prateleira do nosso escritório, quando ele sempre deixava na segunda prateleira. Aí eu pensei, nossa, que estranho, acho que ele tirou o celular dele do meu campo de visão. Vou pegar o celular. Eu pego o celular, eu aqui falando com o pessoal do meu trabalho, entro no Instagram, entro numa conversa de uma amiga de trabalho, que ele sempre me disse que era amiga, porque é uma mulher casada há muitos anos.
acho que uns 10 anos ela é casada. É uma mulher de características físicas que ele sempre falou pra mim que não era o tipo dele. E sempre bateu muito forte falando que era amiga. E ele sempre me trouxe muito desse casal. E eu começo a olhar a conversa deles e aí o meu coração para. Ai, nossa, eu sei exatamente qual é essa sensação. Meu Deus, olha, eu cheguei a ficar arrepiado. Eu sei exatamente qual é a sensação de parecer que você tá morrendo durante um momento. Porque é um nível de envolvimento emocional dele com ela, dela também, mas mais dele, muito profundo, né? No dia, eu peguei várias conversas desde agosto, desde o começo de setembro. Então, no dia que a gente casou, dia 13 de setembro, dia 14 ele mandou uma mensagem assim pra ela. Sabe, com você as coisas são tão simples. A nossa conexão é tão simples, tão leve, que me faz questionar todas as outras. Meu Deus, amiga, a gente tem que sentar pra tomar um café. Eu e ela. Foi muito parecido. Eu já contei pra vocês no canal a história. Foi muito parecido do que aconteceu comigo. A mensagem falando assim, tipo, o meu ex se abrindo com esse menino, que eu peguei a mensagem falando assim, nossa, eu não aguento mais o Jean e tal, que bom que eu tenho você e tal, pra conseguir espairecer e não sei o quê. Exatamente, a Joyce falou, então fica com ela, demônio. Exatamente, então vai embora! Caralho, me esquece! Vai pra essa mulher, mas ela também não te quer, né? Que ela também tá casada com o marido dela e sei lá o que tá acontecendo, o que vocês... Enfim, que povo louco. Aí ela mandou pra ele, você também é assim pra mim. Aí eu pego outras conversas assim, o que é pior? Você estar casado com alguém que você não ama ou amar alguém que você nunca pode casar? Gente, mas as pessoas adoram criar uma novela, né? Da vida real. Ai, porque a gente não pode ficar junto. A pessoa quer ser desgraçada, ela arranja motivo pra ser arrombada. É impressionante isso. Ai, eu não consigo terminar meu casamento. Ai, por isso que temos que ficar juntos. Amor, estamos falando de gente aqui, o cara é ser expatriado. Provavelmente trabalha numa empresa boa. A mulher também que trabalhava nessa empresa. Separe-se juntos os dois. Case, vão ser os dois arrombados juntos. Termine junto essas merda aí, os dois, ó. Aí fica, ai, a gente nunca pode casar. Ou você pode, você não quer casar porque você não quer, porque você quer ficar fazendo sacanagem com os outros, porque você é ridícula. E ridículos, dois, casal de ridículos, merdas. Tô falando dela não, tô falando da amante dele. Ai, a nossa vida é tão difícil, você para, porra! Eu, hein, tô falando de uma pessoa com uma vida difícil, não. Pá, que inferno, que palhaçada. As pessoas querem viver uma vida de filme, né? Amor, tá na vida real. Isso aqui não é sériezinha da Netflix, não, amor. Acorda. Com você a noite inteira. E nem sonhando, nem dormindo eu estava. Você é a mulher mais linda do mundo. Linda e corajosa. Você é a minha pessoa preferida no mundo. Eu começo a olhar aquilo. E ele parecia mais envolvido do que ela. E ela respondendo tudo, e aí eu olho aquilo, meu coração para. E eu até falei para as pessoas ali, eu tinha pensado que Deus falou para mim, Mayara, seu casamento acabou. Mas Deus me perguntou, Mayara, seu casamento acabou? E aí eu falei, Deus, meu casamento acabou. Porque assim, o nível de envolvimento emocional deles era muito profundo. Mas eu acho que, independente de ter um nível de envolvimento profundo, seu casamento. É que pra mim, seu casamento já tinha acabado há muito tempo, só que você não tinha visto isso, né? Porque a partir do momento que a pessoa te expulsa de casa, amor, aí seu casamento já tinha acabado ali. Mas entendo, né, que você, né, teve que esperar outros acontecimentos aí. Talvez a traição tenha sido o ponto virada de chave aí na sua vida e tal. E a fé talvez tenha te ajudado aí de alguma maneira. Mas seu casamento já tinha acabado, já tem um tempo, amor. Eu acho, né? Então, assim, foi uma traição de pelo menos 2 meses que ele dormia e acordava comigo, mandando mensagem pra ela, falando que ela era a pessoa preferida dele, que ele queria estar casado com ela, e como se eu fosse uma pedra no caminho dos dois. Aí eu pego tudo isso, tiro foto, né, pra depois a gente não ser taxada de louca, porque se eu não tenho fotos disso, eu depois sou taxada de louca. Tem que ter prova, amor, exatamente, printa tudo. Eu inventei tudo isso na minha cabeça, não existiu. Eu tiro fotos, mando pra ele e começa a grande briga, né? Que acabou faz pouco tempo, faz poucos dias. Meu Deus do céu. É que para nos momentos muito ápice. Meu Deus do céu.
Aí, tá bom, foi um caos isso durante o dia. Um caos e eu, assim, sem entender nada, falando, meu Deus, meu casamento acabou. Fazia 20 dias que eu tinha casado. 20 dias. Meu casamento... Meu Deus do céu. A comemoração do meu casamento ia ser na sexta, isso era numa quarta. Ou seja, antes do dia do casamento, ela descobriu isso. Meu Deus do céu. Por isso que no dia do casamento... meio que de fato ela separou no dia do casamento. Porque aí no dia do casamento ela foi buscar as coisas. Foi isso, né? Meu Deus do céu. E eu assim... Meu Deus, que pessoa louca, sem coração, sem compaixão, sem empatia. Porque foi assim, se ele virasse pra mim e falasse assim, olha, você pegou, não gosto mais de você, eu não sinto tesão por você, eu não gosto do seu corpo, eu gosto dela. Não, peraí. Não, aí, acho que a pessoa não precisa... Que isso, gente? É que eu acho assim, relacionamentos acabam. Você pode falar pra uma pessoa, cara, eu te vejo como amigo... Ou, tipo, a gente não tá mais se conectando. Ou sexualmente as coisas não estão funcionando. Sei lá, tem 1000 maneiras de você terminar um relacionamento. Agora, não gosto do seu corpo. Acho que seria bem desagradável esse tipo de conversa também. Seria péssimo, na minha opinião. Eu ia odiar ouvir isso. Mas, assim... Ok, eu entendi o ponto dela. Tipo, ele poderia ter sido sincero, né? Ter falado, tipo, cara, quero acabar e tal. Uhum. Perdoa. Eu ia falar, beleza, tá perdoado. Mas não, ele me enganou. Ficou fazendo tudo isso, não me pediu desculpa, não teve o mínimo de consideração pelo nosso tempo junto. E tipo assim, ele meio que simplesmente não ligou pra nada. Tipo assim, pra ele, ele ficou assim completamente sem compaixão nenhuma. Ele estava trabalhando fora de São Paulo, ele falou pra mim, eu vou passar aí pra pegar umas roupas. Porque eu falei pra ele, é melhor você ir pra casa do seu pai, porque o nosso casamento acabou. Nosso casamento... não vai acontecer sexta-feira. Ele falou que não concordava, que ele ia passar lá no apartamento pra gente conversar. Olha, eu quero terminar com você. Eu não concordo. Acho que o nosso relacionamento não vai acabar. O casamento já é sexta-feira, tá marcado. Vamos conversar? Não, não acabou não. Não, amor. Eu estou terminando com você. Não. Eu não concordo com o seu término. Não vamos terminar. Não, como ser mais abusivo? Ele não tá deixando a mulher terminar. Que capeta esse homem, gente. Tá? Aí eu falei assim, ex-marido, não vai dar certo se você passar aqui. Se você passar aqui, vai dar polícia. Eu vou fazer uma mala, eu vou deixar na casa da sua mãe, do seu pai, porque não vai dar certo a gente se ver. Eu não te vejo nunca mais. E aí ele começou, né? A gente começou a falar... Diva, diva. Agora sim você mostrou suas garras, diva. Isso. Questões financeiras, de acertos financeiros, porque nós tínhamos algumas pendências financeiras. Ele falou que ele queria o bolo do casamento. Ele falou que ele queria os doces do casamento. Mas não é possível. Olha só. Beleza, nosso casamento acabou. Mas eu quero bolo. E eu quero os doces. Relembrando a história aí da sua amiga também, que usou lá pro aniversário. Gente, o bofe morto de fome, passado. O bofe querendo fazer a quentinha já. Não, eu saio desse casamento, mas o bolo e os docinhos vêm comigo, sim, senhora. Ele falou que ele queria que eu devolvesse o anel de noivado. A Nini, pois eu mandava vídeo comendo tudo. A Panstel cuspia o bolo antes. É isso aí, gente. E aí eu virei pra ele e falei assim, olha... eu acho que você não tá nessa posição. Não. Você já não tem outra pessoa? Então, assim, vamos me deixa com prejuízo emocional e você fica com prejuízo financeiro. Acho que é uma balança equilibrada. Acho equilibradíssima. Adorei. Você quer? Compra um bolinho pra você comer com a sua amante enquanto você come ela, sai arrombada. Você, seu desgraçado. Vou me acalmar. Continue. Aí a gente começou a definir algumas coisas financeiras. Ele aceitou. Eu falei pra ele que quando ele me fizesse o acerto integral do que ele me devia, eu sairia da casa dos pais dele. E aí eu pego o carro dos pais dele, que estava com a gente, e bato no poste. E depois falo, pega mais um prejuízo pra vocês, seus merdas. Não fez isso, né, amiga?
vou lá deixar as coisas dele na casa dos pais dele. Ah, ela não fez isso. E aí, quando eu chego na calçada, eu vejo o meu sogro vindo. E aí, meu sogro se assusta e fala assim, por que você tá fazendo aqui? Aí eu falei assim, o fulano precisa de umas coisas e eu vim deixar pra ele. Aí ele falou, mas tá tudo bem? Aí meu coração assim, batendo completamente errado, eu assim, Morta por dentro. sem qualquer condição, falei, tá tudo certo. Ele só precisa de umas coisas, eu vim deixar as coisas dele e o carro. Você quer que eu te leve em casa? Eu falei, não, meu Uber chegou, tchau, tchau. E aí eu entro no Uber e começo a chorar, me desmontei assim. Ai, amiga, na minha época, quando eu sofri essa traição, eu chorei no ônibus, com a cabeça no vidro assim, ó, e o ônibus batendo e minha cabeça bem batendinha assim no vidro, ó, e eu chorando. Comigo foi assim. Achei chique você chorar no Uber. Acho muito chique chorar no Uber, gente. Isso tudo aconteceu das 10 da manhã até as 8. Até eu entregar o carro foi 8 da noite. E ele, assim, super pleno, sem me pedir desculpa, sem nada, achando que ele tava certo. Aí, eu tava falando com a minha mãe no dia, eu tava, assim, perplexa. Sabe quando você não tá acreditando? Eu não Parece um filme, né? Que isso, um filme? Pois é. estava acreditando que aquilo estava acontecendo comigo. E aí, eu pedi pra Deus assim, Deus, me segura, porque eu vou fazer uma loucura. Eu vou acabar com esse cara. A minha vontade, quando eu peguei o carro, era de tacar o carro no poste. Amiga! Eu tinha tido essa ideia! Bate! Ai, amiga, a gente é muito conectado! Poste! Tinha que ter batido esse carro no poste, mulher! Ai, perdeu a oportunidade. Deveria ter batido esse carro no poste e deixado lá com a chave ainda, pra quem quisesse levar. Porque assim, eu tava descontrolada. Eu tava desnorteada. Ah, não, peraí, você queria jogar o carro no poste com você dentro? Não, é com você dentro, mas você vai jogar de um jeito que você só vai destruir o carro. Era essa a minha ideia. Você tava querendo fazer alguma coisa contra você, não, né? Pelo amor de Deus. Tinha que destruir os bens materiais que eram da família dele. Era esse meu pensamento. Eu queria destruir alguma coisa, porque assim, eu não conseguia entender o que estava acontecendo e como eu estava sendo tratada. Eu me dediquei durante 4 anos por uma pessoa. Eu não fui a melhor mulher, não sou, mas eu me dediquei muito. Eu fui a melhor esposa que eu poderia ser. Pra ele simplesmente, tipo, não tá nem aí pra mim. Falar, acabou mesmo, é isso aí, pronto, acabou. Eu fiquei assim, perplexa. Ai, gente, é que assim, eu já falei pra vocês minha questão com traição, mas, cara, se você fez uma merda, se desculpa, se responsabiliza. É o que eu sempre falo pra vocês. Como é que uma pessoa age como se ainda estivesse em cima da carne seca depois de fazer uma sacanagem dessa com a esposa, mano? Nossa! Não acreditava no que estava acontecendo. Quando eu entro no Uber e começo a chorar, aí eu começo a ligar para as pessoas. Aí eu ligo para minha mãe, falo, mãe, não vai ter mais casamento. O fulano tá apaixonado por outra pessoa. Porque, voltando um pouco, quando eu estava no carro, indo deixar o carro dos pais dele na casa dos pais dele, a gente estava falando no telefone. E eu virei pra ele e falei assim, cara, desde quando você tá apaixonado por ela? Me fala. E aí ele virou pra mim e falou assim, eu não sei te dizer. Aí eu falei, meu Deus. Eu falei assim, eu vou morrer. Como é que a pessoa tá casada com você, te pediu em casamento, vai casar, vai comemorar o casamento daqui 3 dias e a pessoa tá apaixonada por outra. Que pessoa louca, que pessoa assim... Por que ele não me falou? Ele me deixou passar por tudo isso. Porque as mensagens que eu peguei deles, ele já estava apaixonado por ela quando ele me pediu em casamento. Então não fazia sentido ele passar por tudo aquilo comigo, estando apaixonado por ela. Tipo, por que ele continuou com isso? Sabe? Foi uma escolha intencional dele fazer isso com ela. Mas provavelmente a bonitona lá do outro casal lá, da amante dele, não queria largar o marido, né? Por quê? Porque devia achar o marido dessa aí um bosta, devia servir só pra mesmo, né? Porque não é possível.
Então, assim, aí eu xinguei ele, né, infelizmente, de tudo quanto era nome. Falei que... Infelizmente não, amor. Infelizmente não, porque eu também fiz isso. A gente tem que lavar a alma. Se a pessoa faz a gente passar por uma situação dessa, que nossa alma seja lavada. Ai, não, temos que ser uma pessoa superior. A gente não pode xingar as pessoas. A gente pode xingar as pessoas sim, porque às vezes as pessoas precisam ser xingadas. Um no cu bem dado, um vai pra p... pariu. As pessoas precisam disso, elas precisam receber essa energia. Porque se ela me deu uma energia de desespero, ela vai receber essa energia de desespero 3 vezes pior. E é isso, é assim que a gente vive. Porque é isso, a pessoa é maluca com você, você tem que ser 10 vezes pior com ela. A vida funciona assim. Ai, não, vamos ser uma pessoa evoluída. Porra nenhuma! E é isso. Ele era um covarde, um frouxo. E aí foi que eu falei, cara, esse cara é muito louco. Ele é completamente sem noção. Uma pessoa mau caráter. Que, tipo assim, não tem condições da gente ter qualquer... Não, gente, desculpa. Ai, não, tem que ser terapeutizado. Vamos lá. A pessoa causa um monte de trauma em você. E ela vai sair ilesa? Eu não vou levar esses traumas sozinho, amor. A gente vai repartir aqui como esse bolo do casamento. Eu vou cortar aqui. E toma um trauma pra você também. Porque eu fico com o meu trauma e agora você leva o seu. Pega. Um trauma pra cada um. Assim a gente dividiu. Não vivemos um relacionamento, agora a gente divide os traumas. A vida é assim. Conversa. Aí eu entrei no Uber, né? Comecei a chorar muito, liguei pra minha mãe sem entender nada. Liguei pra minha tia de Sorocaba, pros meus tios. Todo mundo falou, estamos indo pra sua casa. Porque eu não tava conseguindo falar direito, né? Eu tava chorando muito. E o povo já tá preocupado dela tá muito nervosa. Conversas pra eles entenderem, só que as conversas, né, eram todas em inglês. Então, as pessoas não estavam entendendo muito o que estava acontecendo. Aí eu cheguei na minha casa, minha mãe chegou, depois meus tios chegaram. O meu tio é uma pessoa muito espiritual e religiosa. Quando meu tio chegou na minha casa, ele virou assim pra mim e falou, vamos arrumar tudo. Vamos arrumar todas as suas coisas, porque ele não gosta de você. Aí eu virei e falei assim, não, tá meio que claro, né? É que assim, não precisa ser uma pessoa muito espiritualizada pra ver que esse cara não gostava de você. Até uma pessoa sem espiritualidade nenhuma ia falar, esse cara te odeia. Mana, esse homem te odeia. Ele não gosta de mim. Mas tipo assim, eu ia casar e eu estava me separando. Sim. E eu não sei, eu não perguntei pro meu tio se meu tio ligou pra ele e ele falou pro meu tio que não gostava mais de mim mesmo. Não sei o que aconteceu pro meu tio chegar e falar isso. Porque o meu tio jamais falaria isso à toa. Ele é uma pessoa que... ele é religioso, ele é evangélico, ele falaria pra eu insistir muito nesse casamento. Então eu não sei o que o meu ex-marido falou pra ele, mas... Isso que me irrita também, sabe? Essa coisa de... Eu não digo nem da religião evangélica só. De muitas religiões, às vezes, de você ter que, tipo assim... Ai, manter o casamento. Ai, porque lute pelo seu casamento. Amor, às vezes não tem mais o que lutar. E isso, às vezes, faz as pessoas ficarem presas em relacionamentos abusivos e tóxicos pra... Ai, mas aí, né... Tem que lutar pelo casamento. Não tem que lutar. É pra ser fácil. Se você tem que lutar por um negócio, é porque já tá uma bosta. Lute. Ai, essa romantização do sofrimento, de que, ai, as coisas têm que ser difíceis. Se seu casamento é uma bosta, vai embora. Ai, mas é porque não sei o que. Dane-se. Gente. Isso foi determinante pro meu tio chegar e falar, olha, vamos pegar tudo e vamos embora. Gente do céu. Isso foi numa quarta noite. Eu não dormi, meus tios voltaram pra Sorocaba, minha mãe ficou comigo. Nós não dormimos a noite inteira, só chorando. Minha mãe possessa de um lado, eu possessa de outro, chorando muito. A gente começa a arrumar as coisas, quinta-feira de manhã. E eu assim, meu Deus, eu ia casar amanhã, como é que eu tô fazendo a minha mudança? Que pessoa assim, completamente instável, completamente sem sentido. Porque é uma pessoa que, eu nem sei dizer o que ele é. E aí a gente arruma... Louco. Não, louco não, porque a gente não pode colocar na categoria louco. Uma pessoa ruim. É isso, uma pessoa ruim. Tudo. Meu tio volta pra nos ajudar a arrumar, fazer toda a mudança. Eu tirei do apartamento tudo que era meu. Desde uma xícara até tudo. E aí, meu tio fica responsável pelas negociações de dinheiro, de sair do apartamento, porque nós não tínhamos condições. E aí meu tio acerta algumas coisas com ele. E aí sexta-feira a gente sai do apartamento.
Eu, né? Eu com a minha mãe, com a minha família. E antes até de eu sair do apartamento, na quinta-feira eu começo a cancelar as coisas com as pessoas. Com os fornecedores da cesta. Sim. Então eu começo a falar pro pessoal do restaurante, olha, não vai ter mais casamento. Eu descobri uma traição. Mas é melhor, realmente, falaram assim, imagina se casa foi livramento ser antes. A Débora falou, pois é, pelo menos foi antes, porque ia fazer a cerimônia, imagina só, todo mundo ir, viver aquela cerimônia pra depois acontecer, tipo, isso, sabe? Então foi melhor realmente o negócio ter... E tá cancelado o evento. Pra todo mundo, né? Fotógrafo, parará, parará. E aí, pro cara do bolo e dos doces, eu não consegui cancelar. Porque já tava pronto. E aí, sexta-feira, eu mudei, né? O cara do bolo ia entregar no restaurante, que a gente ia casar o bolo. Eu falei pra ele entregar no apartamento que eu tava. Uhum. Ele entrega o bolo, ele vai lá entregar. Ele não queria o bolo? Tinha uma outra coisa que você poderia ter feito também. Por que você não pegou o bolo? Aí você pegou, assim, o glacê do bolo. E aí pegou no apartamento dele. Aí você esfregava na parede, assim, no sofá. Esfregava bem nas roupas dele, assim. Amassava a cueca dele com bastante bolo. Botava tudo dentro, assim, da gaveta. Pegava aqueles lugares que vende barata, sabe? Tacava as baratas no bolo, assim, na casa. E ia embora. Que tal? Uma boa ideia, talvez? E aí, quando ele entrega o bolo era lindo. E o confeiteiro que fez foi lá entregar. E ele entregou com tanto amor, com tanto carinho, que eu não tive coragem de falar pra ele. E até hoje ele não sabe que não teve casamento. E aí, Amiga, acho que agora já deve estar sabendo, porque ele deve saber seu rosto. Agora viralizou essa história, provavelmente ele tá sabendo sim. Meu irmão me ajuda a pegar o bolo. E aí eu chego no apartamento que eu morava. E aí eu quase morro de novo, né? E aí eu começo a chorar muito, porque era pra eu estar casando. E eu estava me separando. E o cara do bolo todo orgulhoso do trabalho dele, e eu não sabendo lidar com aquela situação. Eu começo a chorar muito, falar pra minha mãe, mãe, eu vou morrer. Porque assim, eu vou morrer. Eu fiquei casada há 20 dias. É que é foda, a sensação que dá é que a sua vida tá meio que desmoronando. E querendo ou não, ela já tinha um histórico com ele, né? Tipo, de um relacionamento de quando eles eram mais novos e tudo, depois se reencontraram. Tem aquela coisa meio, né? Que nem eu falei, essa ilusão de filme, né? Tipo, reencontros da vida e tal, pra tudo ter acabado de um jeito super trágico, sabe? 20 dias. Eu vou ser divorciada de 20 dias. É muito triste. E aí, eu choro muito, tenho uma crise de ansiedade muito ruim, assim. O meu tio fala pra ele, olha, porque ele queria algumas coisas. O meu ex-marido, ele queria fotos do apartamento. Ele falou que ele só iria fazer o último pagamento depois das fotos do apartamento, porque ele estava com receio de eu ter destruído tudo. Aí eu falei, Motivos tinha, né, amor? Motivos tinha. E deveria ter destruído mesmo. Deveria. gente, que pessoa mesquinha, né? Pessoa a pessoa péssima. não tá nem aí pra você. Não. Realmente, Tá ela só se preocupada com o bem importa material. Exato. com bem material. Aham. E aí eu falei, Deus, obrigada, porque naquele dia eu não destruí nada. Ficou tudo intacto. E aí eu tiro as fotos pra ele, mando, ele faz o último pagamento, né, das nossas questões financeiras, e aí a gente vai embora do apartamento. O meu irmão vai com um bolo pra casa da minha mãe, os meus tios vão com as minhas coisas pro interior, onde eles moram, e eu vou resolver algumas questões para cortar o nosso vínculo, né, que a gente tinha com questões de conta de internet, tudo que eu falei, cara, Sim. eu não vou ter nenhum vínculo mais com esse ex-marido, porque assim, eu não quero ter nada com ele. E aí, desde então, ele está Porque bloqueado. acho que ela falou isso porque às vezes quando o relacionamento acaba de uma maneira boa, né? Talvez você consiga ter uma relação amigável com aquela pessoa, né, e tal, mas aqui realmente não tem como. A última vez que nós nos vimos foi na assinatura do divórcio, né? Eu tenho relatos de pessoas próximas que ele fala que eu surtei, que eu me separei porque eu surtei, ele não fala para as pessoas o que aconteceu. Ai, que bonzinho, né? Que pessoa do bem. Ela que foi louca. Gente, a gente ia casar. Eu tô mal até hoje. Não conta que tava comendo a mulher do trabalho. Essa parte ele abstrai. Entendi. Aí depois de alguns vídeos do TikTok, ele começou a falar para as pessoas que eu também traía ele, o que é uma imensa mentira.
Eu não iria expor a Caraca, mano. Ele querendo reverter o jogo. minha história no TikTok se eu tivesse traído Lógico. ele, né? Aham. Então, assim, de uma certa forma, agora também ele me difama, né? Porque eu estou contando a verdade. A prova do relacionamento tóxico, que é vive o relacionamento tóxico, depois que acaba você ainda é arrombada. Meu Deus do céu. Eu estou contando o que aconteceu. E ele está me difamando para as pessoas. Por isso também que eu sinto no meu coração de contar a história. Claro que ele deve ter as questões dele, mas assim, eu jamais trairia qualquer marido meu. Não é porque era ele. Eu jamais trairia qualquer pessoa que estivesse comigo casada. Sim. Porque eu acredito muito, eu lutei muito para ter uma família. E ele simplesmente abriu mão da nossa família por uma paixão que era um amor impossível dele, que ele quis viver e agora ele está livre para viver. Então, Sim. segundo relatos das pessoas, o meu ex-marido relatava muitas coisas desse casal, né? Dessa mulher, Da amante e do marido da amante. dessa mulher que ele se envolveu. O relacionamento dela não estava tão bom também, então eles começaram a se confidenciar. O ex-marido dela, segundo relatos dele, estava com depressão, porque uma pessoa da família dele tinha cometido suicídio. Gente, que a amante também é uma roda. Gente, eles combinam super. Um desgraçado e uma roda. Ó, que casal. Casal 1000. A pessoa passando por uma depressão e ela trai o marido com uma pessoa do trabalho. O outro fala que vai casar com a mulher, vai ter a festa de casamento, trai a mulher depois de ter expulsado ela de casa. Gente, é o casal perfeito. Por isso que eu digo, gente, o povo se encontra. Merda trai merda, é ótimo, é uma coisa maravilhosa. E aí o que eu tenho de fontes não muito confiáveis é que eles se bloquearam no Instagram, meu ex-marido e ela, que eles não podem conversar no Instagram, mas eles conversam todos os dias, porque eles trabalham juntos, e eles se veem todo dia porque eles também trabalham juntos presencial, alguns dias da semana. Então, assim, eu acho que ela ainda está com o marido dela, e se eles têm alguma coisa, acho que não continua, porque eles se veem quase todos os dias. Não, o marido dela não me respondeu. Eu pedi pra segui-lo no Instagram e ele me bloqueou. Também não, ele não quer saber, né? Se bem que o cara também é foda, porque ele já tá lidando com tanta coisa também, né? Que aconteceu na vida dele. Também não sei nem se eu consigo julgar esse cara, coitado. Mas assim, ela deve ter contado uma história também, né? Ai, essa mulher é louca. Ela inventou uma história envolvendo meu nome e uma pessoa do meu trabalho. Provavelmente ela falou isso. O meu ex-marido, ele é Vamos ver. mais velho que eu. Então ele tem 2 anos a mais do que eu. O círculo de amigos dele eram pessoas que eu considerava, né, no meu julgamento, que não necessariamente é o certo, imaturos, né, pessoas assim, filhinhos de mamãe e papai. Então não eram pessoas que trabalhavam muito, que suavam muito para ter as coisas. E eu sempre fui desse time, de que precisava trabalhar muito para você ter as coisas. Sim. O meu ex-marido, pela situação financeira da família dele, sempre teve tudo de mão beijada. Eles têm histórias de vida muito diferentes, o que acaba fazendo com que eles enxerguem as coisas de maneiras muito diferentes em alguns aspectos, né? Então, eu entendia que ele não... Porque como uma pessoa que tem tudo, ela tem muito mais facilidade de simplificar certas coisas, sabe? E essa parte é meio complicada mesmo. sabia o valor das coisas, porque ele não tinha que trabalhar, aguentar as pessoas. Ele trabalhava, mas ele não tinha que lutar para ter certos luxos. Porque ele sabia que ia ter. Então, assim, como eu não considerava os amigos dele pessoas, assim, batalhadoras, pessoas coerentes, pessoas verdadeiras, pessoas que tomam porrada, que a porrada forja o nosso caráter. Então eu falava assim, deixa eu ficar aqui aconselhando ele, porque essas outras pessoas não vão aconselhá-lo de uma forma correta. A família dele tinha várias... Mas aí, amiga, é um negócio que a gente também tem que trabalhar na terapia, porque é isso. Por mais que você não gostasse das pessoas que estavam em volta dele e ele, de fato, seja uma pessoa péssima, um ser humano terrível, é muito complicado a gente achar que a gente tem todas as respostas, sabe? Os melhores conselhos são os meus e tal. Porque por mais que ele tenha alguns amigos meio estranhos, talvez tivessem pessoas que fossem dar bons conselhos. Apesar de que vide a família dele, eu acho difícil. Mas... é isso, sabe? Essa coisa de salvadora, sabe? Que eu acho que é isso. Em alguns relacionamentos a gente tem essa síndrome de salvador ou salvadora, sabe? De querer... não, eu vou ajudar essa pessoa a ser um ser humano melhor. Eu vou ajudar essa pessoa a evoluir.
quem tem que evoluir é a pessoa, quem tem que tomar as decisões é a pessoa. Você não tem que salvar ninguém, você não tem que resolver os problemas de ninguém. Cada um com os seus problemas. As pessoas vivem relacionamentos juntos pra dividirem uma vida, mas infelizmente, por mais que seja casado com uma pessoa, existem problemas que são individuais, são da própria pessoa. A gente, apesar de estar junto com alguém, a gente tem os nossos próprios problemas e a pessoa tem os próprios problemas dela, e é assim que a vida funciona, sabe? A gente pode amparar, a gente pode ajudar, mas as pessoas têm as suas questões, sabe? Vários problemas, né? Ele é filho único. A minha sogra também tem algumas instabilidades aí. Eu falava... O Vinícius falou, ela virou mãe do marido. Pois é. Também não vou deixar ele se aconselhar com a família dele, porque também não tem muita coisa boa. E o emprego dele, né, que foi aí o grande divisor de águas do nosso relacionamento, também eram pessoas assim. Então, eu acho que o grande erro da minha parte do meu relacionamento foi realmente querer controlar tudo, querer conduzir tudo e achar que ele seria o que eu queria que ele fosse. Idealização de relacionamento é uma das piores coisas. Você imaginar e colocar na sua cabeça quem é uma pessoa e você se deparar com o fato de que talvez você tenha se apaixonado por uma coisa que você criou. Porque a realidade do que a pessoa é, o que você tá vendo em atitudes e ações é uma coisa. A pessoa que você acha que tá com você pelo seu... pela sua visão romântica é outra, sabe? Porque eu queria que ele fosse um homem sábio, um homem de pulso firme, que ele fosse um homem que fosse um exemplo para as outras pessoas. E ele até foi esse homem, só que ele não conseguiu sustentar, nem eu, porque não estava... Não tô falando que ele é um péssimo homem. Aliás, eu não sei falar se ele é um péssimo ou um bom homem. Na verdade, é que as pessoas não são uma coisa só, né? Mas em relação a relacionamento, ele é um péssimo homem. Para se relacionar, pelo menos com você, ele foi um homem horroroso, péssimo, terrível, pior experiência, eu considero. Mas ele pode ser bom em outras coisas, enfim, a gente também não sabe, eu não conheço esse homem a fundo, mas me parece uma pessoa que eu gostaria de manter bastante distância. Não sei falar. Mas o que eu esperava dele, ele nunca entregou. E eu acho que esse foi um grande erro, porque eu sempre soube que ele nunca entregaria. E eu achei que eu poderia conduzi-lo para ele ser um homem que eu achava que ele deveria ser. Então, era uma coisa muito louca, assim, porque no dia a dia, quando estava só eu e ele me tratava super bem. Uhum. Super, super, super bem. Se chegasse um terceiro, toda a atenção que ele destinava para mim, ele passava pro terceiro. Então já era como se eu estivesse atrapalhando ali um relacionamento dele com outra pessoa. Então, por exemplo, se tivesse eu, ele e a minha mãe, ele meio que me excluía e tratava muito bem a minha mãe, por exemplo. Eu, ele e um amigo dele. Então, eu não sei, eu até pensei muito nisso, se era uma insegurança dele ser amado pela outra pessoa, para ele ser exaltado pela outra pessoa, ou se ele era meio maluco mesmo. No dia a dia, ele me tratava bem, me dava muito... Gente, mas que loucura, mas aqui tem essa daí já gera muitas discussões, né? Porque às vezes tinha aquela coisa da rotina. É que eu acho que quando você tá inflada com raiva e com ranço de uma pessoa, tudo soma, sabe? Porque às vezes ele só tratava as outras pessoas, tipo, dava um grau ali na atenção com outras pessoas e não dava tanto pra você, porque você já tinha uma rotina ali do dia a dia e tal, mas é que eu não sei se ele te destratava, né? Porque se ele te destratava já é outra coisa. Mas assim, é foda, porque quando você começa a botar num parâmetro, quando você passa por isso e vive um relacionamento bizarro, tóxico, com uma pessoa desgraçada dessa, você começa a pensar em quantas outras coisas aquela pessoa não foi desgraçada com você, sabe? E às vezes, naqueles outros pontos, ela não tenha sido tão desgraçada, mas é que a gente já começa a colocar tudo no mesmo balde, sabe? Tanto que eu falava pra todo mundo, na época do meu ex, que meu ex era um péssimo amigo, que ele era que ele tinha sido um péssimo namorado, que não sei o que, não sei o que lá. Só que, na verdade, eu vivi uma relação péssima com ele. Mas pode ser que com a relação com a família dele, com outras pessoas, sei lá, ele tem uma relação boa, sabe? Hoje, vendo com um olhar menos inflamado da situação, sabe? Mas ele, pra mim, me parece ser uma pessoa tóxica, que é que nem o que eu acho. Assim, não sei hoje em dia, né? Porque já passou muito tempo. Mas meu ex, ele no geral, era uma pessoa meio tóxica mesmo nas relações, sabe? Muitos presentes. Sempre... A Maria, tanto que eu lembro ela encontrou ele em Sete Além. vez, antes de eu descobrir a traição, que eu descobri numa quarta, domingo nós fomos numa feira, num bairro aqui em São Paulo, e aí tava lotada, ele virou pra mim e falou assim, pega esse presente pra você.
Sempre ele falava assim, pega esse presente pra você. Só que depois ele chegava em casa e jogava na minha cara. Nossa. Então, assim, ele me dava muitos presentes, mas ele passava dias e dias e dias jogando na minha cara que tinha me dado aquilo. Então, não era um presente genuíno. E aí eu comecei a perceber isso e eu virei pra ele nesse domingo e em outras vezes. Eu falei, não, eu não quero. Porque eu sabia que depois ele ia falar pra mim, eu te dei um presente e você tá fazendo tal coisa, ou eu tô sem dinheiro porque eu te dei um presente. Eu falei assim, cara, na boa, eu não quero presente. Porque se o presente vem com tudo isso, eu prefiro não ganhar. Então, ele era meio estranho, assim. Tanto que um dia eu falei pra ele, perto dos pais dele, ele sempre me tratou muito mal. Meu Deus. Não sei por quê. Eu falei pra ele, eu acho que em casa você é um gatinho, mas na rua você é um leão, não dá pra te entender. Porque com os pais dele, ele me tratava muito mal. Então, tipo assim, como se me ignorasse, tipo, não preciso de você, sabe? Gente. Ou eu não sei se ele tinha ciúme do meu relacionamento com os pais dele, não sei, porque não eram pessoas muito afetuosas. Mas ele me tratava muito mal com os pais dele. Então, assim, eu conheci meu ex-marido, ele fez uma faculdade top em São Paulo, ele falava outros idiomas, e ele ganhava metade do que eu ganhava fazendo uma faculdade ok, falando inglês ok, e isso sempre mexeu muito com ele. Tanto que ele saiu desse emprego e foi pro emprego que ele conheceu aí a amante dele. E por todo o nosso relacionamento, ele sempre É porque é foda. Então, competiu comigo. Tanto que isso que é foda. Tipo assim, quando você sente que a pessoa tá numa luta que ela criou contra você, sabe? Como se ela precisasse ser melhor do que você em coisas que, tipo assim, gente, mas eu não tô nessa competição, sabe? Uma coisa que acontecia com o meu ex, que eu acho que eu já contei, não lembro se eu contei no vídeo, era que quando a gente tava na rua, ele sempre ficava falando assim, você viu aquele cara lá me secando? Aquele cara super me secou, não sei o que, você viu, né? Que ele tava me secando, né? Tem que abrir o olho, tá vendo, né? Que as pessoas me querem, eu sou gato, não sei o que. Tipo assim, pra que você vai falar isso com a pessoa que tá com você? Sabe? Que isso? questões materiais, de salário, de mais salário, né? Emprego, essas coisas, como afetos. Então, assim, eu acho que, não sei se era ciúme, eu não sei explicar, mas havia uma competição com um certo ciúme, mas não um ciúme amoroso e sexual. Um ciúme estranho, assim, sabe? Ainda preciso entender como que era, não sei dizer. Beleza. Nada. Quando eu estava indo Gente, tá terminando, tá? deixar o carro, que eu vou deixar a mala dele no carro lá na casa dos pais dele, ele fala pra mim, deixa a minha mala, deixa a chave do carro e a mala com a minha mãe. E aí eu, muito possessa, falo, eu vou deixar no meio da rua. Tarará, tarará. Nessa hora, Deveria ter deixado, amor. eu acho que ele fala pra mãe dele o que aconteceu, porque eu chego em casa, depois que eu aviso as pessoas no Uber que eu descobri aquela traição, e a minha sogra já não me segue mais no Instagram. Que velha safada! Gente! Passado! Ela te deu um follow em 5 segundos. Sendo que quem te traiu foi o filho dela? Meu Deus! Ela para de me seguir naquele momento. Ó. Ela não é uma pessoa que teria esse discernimento de falar, olha, me desculpa. Ela sempre foi uma mulher que sempre passou muito a mão na cabeça do meu marido. Não do meu ex-marido. Por isso que ele era do jeito que era, né, amor? Não importasse o que ele fizesse. Ela ia estar ali com ele. E isso foi na quarta. Na sexta-feira, eu bloqueei todos os amigos dele, todos os familiares dele, tirei todos das minhas redes sociais. Mas em nenhum momento eles me ligaram, falaram, olha, desculpa. Nada. Nada, 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 nada. Nem os amigos dele, ninguém. Meu Deus do céu. Gente, que história louca. Calma que a gente ainda tem parte, gente, mas tá terminando, que agora as partes são curtinhas. Eu acho que em determinados momentos, sim. Mas não era o amor que eu queria. Não era o amor que eu tinha lá na minha cabeça que eu merecia. Porque eu fazia tudo pra gente viver bem. Ele fazia isso aqui e achava que era o máximo e eu tinha que me contentar com isso aqui que ele fez. Então,
era muito difícil, assim. Eu não acho que, não sei se amada, porque em muitos momentos eu não me senti vista. Né? Por exemplo, teve outra questão que ele sempre se juntou com os amigos dele pra meio que tirar a chacota de mim, por exemplo. Meu Deus do céu, acabamos de ganhar outro negócio. Ele ainda praticava bullying com a esposa. Ai, que ótimo. Do meu inglês, de como eu falava inglês, de como eu entendi inglês. Então, ele sempre quis firmar, estar numa posição social acima da minha. Nossa, esse cara é um lixo completo, meu Deus do céu. Então, também, que ele sempre se posicionava assim, tipo, gosto musical. Então, a família dele é de um viés de música clássica. E ele falava que o meu gosto musical era de pessoas inferiores, pessoas baixas, pessoas que... Então, ele sempre me colocou nessa posição de inferior. É porque era a única maneira dele se sentir maior, porque ele é tão minúsculo, esse homem. Então, eu não sei se eu me sentia amada, mas vista eu não me sentia. Nossa Senhora. Faz 2 meses. Foi 2 de outubro. Gente, essa é a penúltima parte e a próxima é a última, tá? E aí a gente encerra. Que é a história... Mas eu tô gostando da fofoca. Fofoca longa, mas boa. Um pouquinho mais de 2 meses. Ai, tem dias e dias. Acho que o luto é uma maré. Então, às vezes, eu tô num tsunami, que eu sofro muito, que eu choro muito. Ontem, por exemplo, eu fui num evento que eu vi várias pessoas casadas, várias pessoas com filhos. Eu não sei se eles são felizes, mas... Ai, amor, muitos não são. Esse negócio, gente, é muito louco. Porque às vezes a gente olha as pessoas que têm relacionamentos e a gente acha que as pessoas têm a vida perfeita. E tipo assim, hoje eu tô feliz, tô casado com meu marido, óbvio. Só que assim, não existe a vida perfeita. Eu e meu marido, a gente tem as nossas questões. Eu, solteiro, tinha as minhas questões. Meu marido, solteiro, com certeza tinha as questões dele. Esse negócio de a gente idealizar a vida... Porque quando eu tiver um relacionamento... Porque quando a gente coloca muitas suposições pra gente... suposições não, né? Mas a gente coloca muitas camadas pra gente... eu só vou ser feliz quando eu estiver casado. A minha felicidade só vai vir quando eu tiver um filho. Ou a minha felicidade só vai vir quando eu tiver um emprego X. Ou quando eu trabalhar com tal coisa. Sendo que, na verdade... Às vezes tem muita coisa que já foi o seu sonho e você vive agora, ou coisas que você tá curtindo nesse momento, ou coisas que você já realizou que você não valoriza porque você tá sempre sofrendo com o que você quer. Entende o que eu quero dizer? É uma coisa meio, já tá romantizando a vida, não é isso, mas é parar desse negócio de achar que a grama do vizinho é mais verde, porque às vezes a grama do vizinho tá podríssima, mas por fora... Ele vende bem a grama, mas a grama tá podre com o bicho, com o cupim, com o cocô, entendeu? Então, assim... Mas, assim, me deu uma tristeza, não de inveja, mas, assim, uma tristeza, que aí eu comecei a chorar. E alguns dias eu choro muito. E outros dias eu tô na marolinha do bar. Então, tá tudo bem, Deus tem um plano pra minha vida. Sim. Mas é uma coisa muito instável. Tem momentos no dia que eu tô muito bem e tem momentos no dia que eu tô muito mal. Eu falei pra Deus que eu não queria... A galera falando, mas tá sofrendo por um cara desprezível desse? Sam, mas eu não acho que ela tá sofrendo pelo cara, mas ela tá sofrendo pelo que a relação poderia ter sido e pela expectativa que ela colocou em cima desse relacionamento, sabe? Pelo fato de que ela poderia estar casada e feliz num relacionamento, só que é óbvio que com esse cara ela não poderia, só que você fica nesse pensamento, né? Tipo, e se as coisas tivessem sido diferentes e tal? Eu acho que é um pouco isso, sabe? Mais sofrer por isso. Porque... realmente, você construir uma vida do lado de uma pessoa traidora, não tem nada de bom nisso. Não tem. Mas o sonho da família de perder isso é muito dolorido. Então, assim, eu queria muito ter uma família, eu queria muito fazer um Natal na minha casa. Então, isso tudo foi tirado de mim. Então, eu acho que eu sofro muito mais por isso do que pela pessoa que eu estava do lado. Porque Sim. a pessoa que eu estava do lado... É isso que eu falo, pela expectativa. Deus me mostrou quem ela era. Ela não era uma pessoa que tinha os mesmos princípios que eu. Mas o sonho que se foi, eu sofro muito. É bem complicado, realmente. E agora a última parte, gente. Chegamos à última parte da história. Que eu quero dar pra elas essa parte aqui é sobre conselhos agora, que eu acho que é legal. Depois a gente vai falar um pouquinho disso. Essa é a última parte do vídeo, tá? Veja tudo. Não maquie as coisas. Não ache que é uma coisa quando é outra. Veja as atitudes
de forma fria e calculista. Não ache que ele quis dizer tal coisa, ou que ele pensou em fazer tal coisa. Ele fez o que ele fez e ele falou o que ele falou. Ele é essa pessoa. Aí, se você estiver disposta a encarar aquilo, se prepare, porque vai ser difícil. Ter um casamento ruim é muito difícil. E ter um casamento bom também é difícil, né? Você se relacionar. Mas hoje, no meu próximo casamento, por exemplo, eu quero ver o que a pessoa é. Não o que eu acho, o que eu idealizei, Sim. o que nós podemos ser juntos. Eu quero ver o hoje aqui, como ele me trata, como ele é com a família dele, como ele é, que pessoas ele ajuda. Quero saber o hoje, não o que ele pode ser lá na frente. Não idealizar. Acho que esse é um erro de muitas mulheres. A gente idealiza uma família porque... Acho que não é nem de mulheres, acho que são de pessoas mesmo, no geral. As pessoas idealizam relacionamentos e relações. A gente cresce, né? Querendo brincando de casinha a gente quer brincar de casinha de verdade. Só que a gente tem que ter um homem que queira. E acho que também tem que tomar cuidado de não ter muita pressão também religiosa, de porque eu preciso ter filhos, porque eu preciso estar casada pra estar plena. De também entender se não vem uma pressão aí de outras coisas que às vezes não é nenhum interesse da pessoa. Porque tem muita mulher que às vezes não quer ter filho, mas sente essa pressão religiosa de, eu tenho que ter filhos, eu tenho que ter mais filhos, ou, sabe? Isso também é bom ponderar, né? Queira também. Não brincar de casinha, né? Ter uma família. Então, assim, eu construí um castelo de areia. E passou um vento e levou tudo. Então, hoje, eu queria construir uma casa com uma fundação forte. Com um homem forte, com princípios como os meus. Só que para isso a gente precisa estar muito atenta. Porque eles dão sinais. Eu sabia quem era o meu ex-marido. Eu não sabia que ele era capaz de me trair. Sexualmente falando, né? Amorosamente falando. E ele foi. Então, outro conselho também, não subestime a maldade de um homem. Porque ele é capaz de fazer coisas terríveis com você. Nossa, que forte, gente. Uma história forte e eu quero muito saber a opinião de vocês. Eu achei legal trazer esse vídeo também, até se você tá passando, não digo nem um casamento, mas um relacionamento que você às vezes tá estranhando algumas atitudes e tal, reveja, pense, reflita, pare de tentar achar justificativas pro outro. Que nem ela falou, ele não quis dizer isso, não sei o quê. Eu acho que às vezes as coisas estão mais claras do que a gente imagina, sabe? Achei a história dela muito forte, a gente zoou aqui, brincou e tal, mas eu acho que é uma história interessante pra gente refletir mesmo sobre, né, a capacidade das pessoas de magoarem as outras. Pra quem quer saber o perfil dela, eu vou botar aqui, ó, o perfil dela que contou a história é a Mayara, Mayara Barbieridlin, acho que é assim que fala, eu não sei como que lê isso aqui, mas tá aí o @ pra quem quiser. Ela posta vários vídeos e tal, e aí se vocês quiserem acompanhando aí a rotina dela, as coisas que ela vai respondendo, enfim. Trouxe esse vídeo porque esses vídeos dela deram uma viralizada aí também, e eu quero muito saber a opinião de vocês sobre essa história. E também entender se vocês já viveram relacionamentos assim, que nem eu tava contando aqui as minhas experiências. Conte aqui também nos comentários. Lembrando, gente, que o like ajuda muito nesse vídeo. Se você assistiu até aqui, deixa um like nesse vídeo pra fortalecer aqui o vídeo, tá? E comenta alguma coisa que você achou. E é isso, muito obrigado, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!